O Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira o veto do presidente Bolsonaro à lei contra a arquitetura hostil, que são as construções com materiais que impedem, por exemplo, os espaços externos de se tornarem abrigo para pessoas em situação de rua, pessoas que moram na rua. O projeto leva o nome do padre paulista Júlio Lancelotti, conhecido pela luta em favor da população mais vulnerável, e é com ele que a gente conversa nesse momento. Padre, muito obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo aqui na CNN. Obrigado, eu agradeço. Uma saudação a você e a todos e todas que nos ouvem. Obrigada, padre. Qual que é a importância dessa lei agora na luta a favor das pessoas em situação de rua e principalmente da derrubada agora do veto do Congresso? O que isso representa, padre? Primeiro que foi uma derrubada muito rápida. Ele tinha sido vetado na semana, na quarta para quinta-feira, e já na sexta o veto foi derrubado. Este projeto de lei do senador Fabiano Contarato, ele veta a arquitetura hostil. O importante é que vetar a arquitetura hostil não é porque nós queremos que as pessoas fiquem debaixo dos viadutos ou nas marquises, mas é tirar os sinais de hostilidade para que as cidades tenham hospitalidade, isto é, tenham casa para que as pessoas morem, para que as pessoas não vivam em situação de rua, para que tenham onde se abrigar. Muitas vezes, quando só tem sinais de hostilidade, é um sintoma de que não há hospitalidade. Perfeito, padre. Agora, o relator na Câmara, o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, ele até afirmou algumas questões. Disse, por exemplo, que a pandemia da Covid-19 acabou agravando a situação dos moradores de rua também, e também disse que passou a ser mais evidente esse tipo de arquitetura hostil durante esse período da pandemia e depois. O senhor, que tem acompanhado muito a população em situação de rua, tem percebido que realmente a quantidade de arquiteturas hostis tem aumentado logo depois desse período aí da Covid-19, padre? Sim, tem aumentado muito porque, como lembrou o deputado Joseildo, que na sua comissão esse projeto foi aprovado, e também depois o relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Orlando Silva, é muito importante de perceber que aumentou muito e aumentou na mesma proporção a rejeição e aumentou na mesma proporção a hostilidade. Ao invés de encontrarmos respostas humanizadoras, respostas acolhedoras, as respostas que encontramos foi colocar pedras, espetos, espinhos, cacos de vidro, lanças, gotejamento de água, óleo, todas as coisas que são um sintoma de perversidade e de maldade. Então, que ao invés de hostilizar, nós precisamos encontrar formas de acolher. Esse é o espírito da lei agora que foi derrubado o veto e que agora será promulgada pelo Congresso Nacional. É interessante que no mesmo dia que derrubou o veto, a cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais, foi a primeira também a sancionar a lei pelo seu prefeito municipal, e a primeira capital do Brasil que também sancionou a lei foi a cidade do Recife. O prefeito João Campos também, na sexta-feira, sancionou essa lei no Recife. Padre, então o caminho, o senhor falava há pouco que a melhor forma seria realmente acolher, né? Qual que é o caminho para essa acolhida? É começar, por exemplo, a aprovar essa lei em outros locais, na maior parte de lugares? Qual que é a sua indicação, a sua sugestão para que esse acolhimento seja cada vez maior, uma vez que a quantidade de pessoas em situação de rua continua aumentando também? Então, não ter arquitetura hostil é um sinal de superar a hostilidade e aí entrar na hospitalidade, locação social, acesso à moradia, projetos de moradia provisória, renda básica. Por exemplo, um dado muito importante, e no encontro que tivemos essa semana com o presidente eleito, colocamos isso, muitas pessoas da situação de rua não têm o CAD, que é o cadastramento único, e por isso não são beneficiários do Bolsa Família ou não recebem nenhum benefício. Então é preciso que haja também uma prevenção, proteção social na área da saúde, da assistência social, para que as pessoas não cheguem na rua e aqueles que chegarem na rua encontrarem rapidamente uma resposta. Por exemplo, agora há muitos grupos familiares, aumentou muito o número de mulheres com crianças em situação de rua. Então, ao invés de eles encontrarem pedras e lanças, eles têm que encontrar residência,
locação social, hotel social, transferência de renda, tudo aquilo que dignifica a vida humana. Então, tirar a hostilidade para que implementemos com criatividade todo tipo de hospitalidade. Padre, enquanto o senhor fala, a gente tem aqui do lado a imagem daquele momento que viralizou muito nas redes sociais, que foi o momento em que o senhor tirou aquelas espécie de estacas, né, que foram colocadas ali justamente para impedir que moradores de rua, que pessoas em situação de rua ficassem lá. O senhor esperava a repercussão tamanha desse seu feito, desse seu ato ali naquele momento, retirando essas estacas para que as pessoas não ficassem nas ruas? Não, não imaginava e também não pensava que isso fosse ter uma importância tão grande e que depois chegasse a ter um projeto de lei e que agora essa lei é uma lei nacional que impede essa arquitetura hostil. E é um primeiro passo de uma luta que será longa, de uma luta que é importante, além de tirar as pedras hostis, tirar também as pedras que estão dentro de nós. Agora, nesse tempo do Natal que se aproxima, tirar toda a pedra que está dentro de nós. E como nos diz o profeta Ezequiel, tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Nós conversamos com o padre paulista Júlio Lancelotti. Padre, muito obrigada por conversar com a gente. Uma ótima tarde para o senhor e parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Para vocês também um bom Natal. Deus abençoe a todos. Para o senhor também. Obrigada.